Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo bem, Tá bom. tudo Tá frio aí? ótimo. Menina do céu, eu já não sou parâmetro de frio em região nenhuma. Eu brinco que bateu o vento norte, eu já tô de blusa, mas esses dias aqui tá muito frio. É. Tá tipo São Paulo. Então, ó, São Paulo, ó. Aí, Jaqueta, cachecol. tá. Olha, quando eu morava aí, gente do céu, eu sentia frio demais. É, mas é mesmo. Obrigada, viu, Raquel, querida? Gente, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês, com seus convidados. Vai ser ótimo. Vai ser, com certeza. Queria agradecer o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Obrigada, viu? E ó que essa semana esse pessoal foi guerreiro, porque segunda-feira, a semana passada não deu certo a live por causa da internet. Segunda-feira a gente estava em live, hoje de novo, e aí o pessoal tá aí. Então eu agradeço de coração, tem educadoras e educadores incríveis que me acompanham e eu fico muito feliz. Então, É muito muito obrigada. bom, né? Muito bom. É Bom, verdade. tem gente também que está chegando aí que eu estou vendo que eu, a princípio, não estou reconhecendo. Então, eu vou me apresentar para a gente começar, que hoje um assunto é bastante importante. Meu nome é Ana Carlota, para quem não me conhece, sou psicóloga e educadora. Sou gestora escolar de uma rede e aqui na mentoria é um espaço de partilha, de troca, de vínculos, de conhecer gente nova, de fortalecer as amizades, enfim, coisa deliciosa. Eu espero ansiosamente por esse dia, sempre espero, porque eu adoro bater papo, conversar. Que bom, que bom. Raquel, conta então, se apresenta, né, primeiro para o pessoal, para eles saberem quem você é, de onde você fala, enfim. Gente, eu estou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Morei um tempo aí em São Paulo, 17 anos aí em São Paulo, mas há alguns bons anos já estou aqui em Minas. E aí sou coordenadora pedagógica na rede pública aqui em Belo Horizonte. E há um ano eu vim para o digital com o intuito de contribuir para os coordenadores pedagógicos em auxiliá-los nessa nossa jornada tão louca que a gente vive, né? E eu digo que muitas vezes solitária, porque infelizmente a educação hoje ela tem esse paradigma que precisa ser quebrado, mas que ainda não foi, infelizmente, né? Então, a minha ideia era de trazer aqui para o digital a possibilidade de uma união desses coordenadores, para que eles se sintam acolhidos, preparados, coisas que muitas vezes nós no início não sentimos. Então, quando a gente inicia, essa é uma das maiores dores, é essa solidão, assim, para onde eu vou, o que eu faço, quem eu sou, né? A gente perde todas as referências que a gente aprende na faculdade, e chega ali como se estivesse caindo de paraquedas, sem entender por quê, onde, como, né? E aí a ideia do meu perfil é esse, da gente poder contribuir com essa reflexão e de trazer à tona essa necessidade da união entre os coordenadores e não da desunião, né? Não é um contra o outro, é um a favor do outro, né, Ana? E, Perfeito. Isso você está falando, primeiro que me deixa muito feliz, porque a mentoria tem essa visão, né? Você também faz mentoria, então você estar aqui não é por, não tem esse olhar de concorrência, né? Mas é, é um olhar de união pela educação de um país que a gente ama, né? Então isso já me deixa muito feliz e outras mentoras também participaram daqui da live e eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é o que você falou, a gente tem que estar junto, né? E um apoiar o outro. E uma outra coisa que me deixa muito feliz é que eu apresentei um projeto de pesquisa com esse foco que você trouxe, porque eu fui orientadora e coordenadora há muitos anos, né? E eu dizia assim, puxa, mas é uma jornada solitária, né? A gente tem um lugar na instituição que nos é cobrado muito, né? Vamos dizer assim, esse equilíbrio, equilibrar de pratos ao mesmo tempo, com as é, famílias, com os alunos, com os gestores, né?
Com os professores. Os professores. E eu falo, meu Deus, e ele se apoia em quem? Né? Então, que legal, porque você trouxe exatamente essa angústia que eu observei e que eu pretendo ir a fundo, assim, no sentido de entender, né? Porque talvez as redes tenham que repensar isso, né? Criar uma estrutura, né? E com qual segmento que você está coordenando, Raquel? Hoje eu fico com Fundamental 2 e médio. Tá. Ou seja, maior desafio ainda. Até alguns anos atrás a gente ainda tinha o Fundamental 1 na escola, mas a gente vem, né, na verdade o Estado ele vem perdendo o Fundamental 1 para a Prefeitura aqui em Minas, e aí a nossa foi uma das que perdeu, porque no entorno tinham várias atendendo, então quando o entorno não tem, eles estão mantendo, o Estado mantém. Quando o entorno tem, eles estão tirando. Então, tirou o nosso coraçãozinho, que era coisa... Nossa, eu era apaixonada por Fundamental 1, mas aí agora a gente atua com o segmento sempre de Fundamental 2 e ensino médio. E eu tô com as duas coisas. Vamos sempre junto lá. E é um desafio imenso, grande, né? Eu também disse isso no meu projeto de pesquisa. Eu digo que o coordenador de Fundamental 2 médio tem uma exigência diferente, assim, que é lidar com os especialistas, não é? Exatamente. Eu sinto o maior desafio de atuação no ensino médio. Porque os professores, em relação principalmente à aprendizagem, eles são mais resistentes, né? Não só a formação, muitas vezes, que é uma formação um pouco além, né, de... Às vezes, quando você é só né, entre aspas, pedagogo, ou, enfim, quando você só tem um magistério, e às vezes as pessoas olham isso com outros olhos, infelizmente, e aí quando ele tem, né, uma faculdade com uma especialização, às vezes até um mestrado para entrar ali no ensino médio, que no estado não é obrigatório, mas que em uma grande parte das escolas né, Ana? A gente vê uma resistência em algumas questões que dificulta muitas vezes esse trabalho que é necessário de união, de equipe, e que é um dificultador muito grande, né? Sim, mas ao mesmo tempo, não sei assim se você sente isso, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas em contrapartida, são pessoas que estão ali, muitas vezes, mais dispostas a irem além com outros tipos de trabalho com os meninos, de fazerem atividades que possam vir a somar lá no profissional deles. Então, tem uma contrapartida positiva, na minha opinião, e que a gente não pode deixar de falar disso. Né? Não. E eu acompanho você, né? Acompanho o seu canal e até sugiro para as pessoas que me acompanham que para acompanhar você, que você fala coisas muito, muito interessantes. Os últimos 5 anos que eu estive dentro da escola, eu fiquei 25 anos na escola, agora eu estou na mantenedora, né? Coordenando mais do que uma escola. Mas os últimos 5, 6 anos eu fiquei com o ensino médio, eu fui coordenadora de ensino médio. E eu, no início, tinha essa questão que você trouxe, porque a gente é o generalista perto daquele que é o especialista. Mas quando a gente cria um vínculo com esse educador, você já falou disso algumas vezes, né? E um vínculo de parceria, de respeito, de valorização pelo trabalho dele, ele se entrega para a gente, né? Ele se abre. Porque a gente nós somos os especialistas do ensino, vamos dizer assim, da pedagogia, e eu não sou pedagoga de formação, eu fiz outros cursos, eu sou psicóloga de formação. Mas, que delícia! Eu amo. Eu fugi da pedagogia, assim. Não é que eu fugi, eu caí na psicologia, né? Aí eu fiquei por essa linha. Mas eu entendo que isso ajuda. Então, eu dizia para as coordenadoras, né, da minha equipe, eu digo assim, você é especialista né, na metodologia, na didática, então acolha o seu professor, porque vocês têm que trabalhar juntos, e é muito legal, né? Nossa, isso dá para outra live. Dá, verdade. É pano para manga. Gente,
conversar com pessoas da área, a gente vai, né? Se deixar, a gente vai indo. É uma delícia. Não, eu piro, eu adoro. Olha, concordo plenamente. Para a gente fechar isso e entrar na avaliação, né, Ana? Senão a gente vai ficar, é verdade. Mas só o último ponto que você falou que eu acho muito interessante, eles são os especialistas, mas nós somos os espelhos. Né? Então, quando a gente faz o acolhimento, quando a gente faz aquela coisa de mostrar ali que a gente está ali junto, a gente junta mesmo, né? E aí vira reflexo. Então, um vira reflexo do outro e as coisas vão caminhando tão juntinhas que vai dando certo. Vai ter problema? Vai ter hora que não vai dar certo? Vai, gente. Não é porque a gente fala aqui que se caminhar junto vai dar certo, que vai dar certo sempre, não, mas costuma dar muito mais certo, né? As coisas costumam ir muito melhor. É impressionante. Com certeza, é sempre um outro olhar, né? E isso vai falar agora quando a gente for, agora quando entrarmos no tema da avaliação. Verdade. Né? Eu pensei, Raquel, da gente falar um pouco sobre a avaliação, né? Como um todo, porque na verdade a pandemia traz particularidades, né? Mas a avaliação é a avaliação. E aí a gente mescla para falar um pouco de pandemia, se você topar. Pode ser? Claro, vamos nessa. Então, beleza. A primeira coisa que eu gosto muito de falar sobre avaliação é que nós, brasileiros, somos retrógrados para avaliar. Né? Eu não sei se você e quem está nos ouvindo pensa um pouco como eu, mas assim, a gente acha que a avaliação ela precisa ser aquela formal de decorar, né? Que é isso que é o efetivo para ver se alguém sabe alguma coisa. E aí eu não estou falando só do aluno da educação regular, não. Estou falando de qualquer coisa. Seja por uma prova de especialização, de mestrado, de doutorado. Agora até está mudando um pouco nas universidades. Né? Estou vindo aí de estudos para entrar no mestrado. Então a gente vê que realmente algumas coisas estão mudando de alguns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, na universidade. Até pelos professores que eu estou acompanhando agora para entender, né, e entrar nessa área, a gente vê que as universidades já estão mudando um pouco, que é positivo. Porque eu sinto que o Brasil, a gente muda de cima para baixo. Então, primeiro muda na universidade, depois chega nas faculdades formais, depois vai entrar para o ensino médio, depois vai entrar... É sempre uma cadeirinha assim, né, uma escadinha. Mas essa questão de ser muito formal nas avaliações, e que eu sempre falo que eu sou contra, porque não é isso que mede a aprendizagem, a gente tem que repensar nesse momento de pandemia. Porque como que eu vou avaliar um aluno na pandemia com uma metodologia formal, se o ensino não está sendo tradicional? Né? Então, para eu manter uma avaliação formal, eu preciso manter uma educação tradicional, uma metodologia tradicional. Então, se isso não está sendo seguido, a gente tem que repensar. E aí entram as possibilidades da gente repensar a avaliação, tirando esse formato, né, que é atual. Raquel, mas só existe isso de avaliação? Não. Inclusive, se você digitar na internet tipos de avaliação, vai vir lá 5, 6 tipos diferentes, né? Com as explicações básicas de cada uma. Mas o que a gente tem que entender é que não é o nome da avaliação que a gente quer dizer aqui, né, Ana? E sim, como que a gente pode tornar isso mais efetivo. Porque se eu ficar dando nomes aqui... a gente vai ficar aí num formato que já existe, que não é a nossa ideia. A nossa ideia é inovar. Nossa ideia é trazer para os nossos alunos algo que faça sentido para eles num momento que não existia. E as avaliações, elas já existiam, né? Então, é um momento novo, tem que ser um formato novo, né? Exato. E eu acho que, completando o que você está dizendo, o professor se questionar e pensar assim, eu avalio para quê? Né? Por que eu avalio? Né? O que eu quero disso? Né? Eu quero que ele passe de ano, é um tipo de avaliação, é um olhar. Não, eu quero saber se a Raquel já entendeu, já aprendeu aquilo, para que eu possa ir para frente. Então, é diferente, né?
E aí, quando eu fico com esse foco, por que que eu avalio, eu já posso quebrar, né? Porque o que eu vejo nesse período de pandemia, acredito que você tenha acompanhado também. Às vezes os professores e coordenadores tentando criar uma série de estratégias, por exemplo, para os alunos não colarem, né? Porque eles estão conectados na internet. E aí eu fico pensando, mas e aí? E aí? Não é? E quando eu escuto essa frase, eu me lembro de mim. Gente, o tanto que eu colei na minha vida. E não era isso que me mostrava se eu sabia ou não sabia, até porque quando eu fazia uma cola, eu estava estudando freneticamente. Aí chegava na hora da prova, não era a cola que me fazia ir bem. O que me fazia ir bem era entender o que estava ali para eu saber responder. Com cola ou se cola, né? Mas colei, gente, já colei demais. E não era isso que media a minha aprendizagem, não foi isso que mediu se eu sou ou não sou competente hoje. Exatamente. O que mede a nossa competência, como a Ana acabou de falar, é a compreensão do conteúdo. Como que eu avalio se aquele aluno compreendeu? Com o dia a dia dele. Com perguntas reflexivas, com perguntas que me levem a entender se aquele aluno está dentro do conteúdo, né? Tá ali inserido no conjunto do conteúdo. Aí sim eu posso ir para frente, como a Ana falou, eu vou avançar, porque ele está preparado para eu avançar. Mas se eu coloco ele lá perguntando, você decorou todos os estados do nosso país? Para quê? Para quê? Não é isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar se ele entende, por exemplo, se ele é da região sudeste, se ele entende dentro da região sudeste o contexto social, o contexto geográfico, se é assim, se é assado, enfim, né? Dentro de uma logística. Tá, é importante a gente entender a geografia do país, né, do mundo, é óbvio que é importante, né, para a gente não sair falando baboseira, mas o decorar não é o que vai fazer eu entender ou não entender, né? Perfeito. Até porque tem lugares que eu posso buscar essa informação, né? Ó, vou ler aqui um pouco o comentário do pessoal, porque não fica salvo, né? Não é muito chato esse Instagram que não deixa salvo os comentários? Eu também acho. A Cris está dizendo, professor Pacheco diz, aula não ensina, prova não avalia. Agora, nessa pandemia, vejo o que realmente ele está querendo dizer. É exatamente isso, né? A Suelen. Exatamente. Está muito difícil avaliar as crianças. Sou professora do primeiro ano e a alfabetização está complicada. Até para realizarmos uma simples sondagem está difícil, pois os pais corrigem antes de mandar para mim. Imagino, Suelen, é bem isso mesmo. Deixa eu fazer um parênteses da Suelen. Suelen, eu entendo sua angústia, e sei que a Ana entende também, assim, porque a gente vê isso o tempo todo. Mas uma sugestão que eu dou de diálogo com esses pais é que é interessante, sim, que ele faça a correção, mas que mais interessante do que ele fazer a correção é você deixar o erro passar para que o professor consiga entender aonde que tem que trabalhar um pouco mais ou um pouco menos com aquele aluno. De repente, se você instruir os seus pais para isso, né, deixando claro a necessidade deles mostrarem aonde que as crianças estão errando, não por uma questão de nota, e sim de desenvolvimento cognitivo, pode ser que o pai veja melhor, né, porque nós todos, e vocês eu tenho certeza que são assim também, nós somos movidos à nota 10. Se você tira uma nota, você precisa de uma média para alguma coisa, e você tira na média ou abaixo dela, você vai ficar feliz ou triste? Você vai ficar triste. Por mais que você saiba que não é aquilo que vai fazer você ser bom ou ser ruim, você vai ficar triste. Então, nós somos movidos à nota 10, todos. E quanto mais velhos nós somos, mais nós somos motivados a notas 10, né? Eu acho que essas novas gerações, a geração alfa mesmo, ela já vem crescendo, talvez entendendo que não é só o 10, né? Mas a gente tem que ter uma atenção de refletir isso com o pai para não correr o risco dele corrigir antes. Porque a forma que ele corrige não necessariamente é a melhor forma. E aí quem vai pegar a bomba depois? Nós, a hora que a gente retornar. Com né? certeza. Então, instruir esse pai para isso pode ser uma boa.
Ana, Claro. desculpa, pode continuar Não, é lendo aí. isso mesmo. Não, é isso aí. O pessoal só está também participando por exemplo, a Maribel está dizendo, Maribel é coordenadora de Minas, que nós temos na nossa rede uma escola em Minas, mas a Maribel é da rede municipal de Baipendi, da zona rural. Nós temos uma live com ela também que foi maravilhosa. Ela diz, eu falo isso para as famílias sempre, né? Porque ela tem esse contato e a Giovana está falando do acolhimento, do olhar, do ouvir, né? Mas sabe o que eu fico pensando para completar isso que você trouxe, Raquel? É a questão do. Como é que eu vou dizer? De como o aluno encara o erro. E aí a gente dá para trabalhar isso com as famílias, né? Então, assim, olha, não é que ele errou, você precisa corrigir para vir perfeito para mim, como professora. Ele está tentando. Então, não é erro, é tentativa, né? E aí Perfeito. sim, na hora que você olha como ele tentou, eu, como professora, entendo como ele pensa. E aí eu posso criar uma estratégia, uma atividade, né, que mostre para ele, olha, esse seu jeito de pensar não é eficiente nesse momento. Então vamos pensar de uma outra forma. E aí tudo muda de figura, né? Até que atividade eu vou propor para avaliar, como é que eu vou acompanhar esse dia a dia do aluno. Então eu acho que, como você trouxe, a pandemia, ela mexeu com a gente, né? Ela diz, olha, vocês estão fingindo aí que estão fazendo, agora não vai dar mais para fingir, né? Vai ficar na cara dura, né? Enfim. Olha, a Denise está dizendo assim. Eu vou ler a Denise e aí você continua. A Denise está dizendo, a Denise é professora de Fundamental 2 e médio. Eu tento conscientizar os alunos de que eles devem tentar. E se eles errarem, não tem problema. Vamos rever e aprender como é o correto. Perfeito, Denise, isso mesmo. Ó, eles tendem a buscar a resposta certa na internet. Ok, porque também encontrar a resposta certa na internet é uma habilidade bem importante para ser desenvolvida, né? Não é só uma decoreba. Exatamente, a gente não pode esquecer que a internet está cheia de resposta certa e errada. Errada também. Né? Então, um aluno que aprende a fazer da internet um bom uso, um uso eficiente, um uso eficaz, é uma qualidade, a gente precisa falar disso, né? A gente não pode esquecer que a tecnologia não vai mais sair. A tecnologia vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. Né? Da nossa, que eu falo dos alunos, inclusive, porque cada vez o celular vai ficar mais potente, cada vez o Google vai ser melhor, cada vez o acesso vai ser mais rápido. Então, ensinar a encontrar as respostas corretas em lugares apropriados é uma habilidade que precisa ser trabalhada nas instituições e que precisa ser vista como algo necessário dentro das metodologias hoje. E aí também entra como uma forma de avaliação. Com certeza. E se a nossa avaliação é focada em competências e habilidades, né? Eu não vou ficar tão preso com conteúdos que eles rapidamente podem encontrar em qualquer lugar, né? Olha, a Giovana está dizendo, como pedagoga educadora, mostro que o erro não é oposto de acerto, e sim uma maneira de reflexão sobre as suas hipóteses. Né? E a Cláudia, ao pesquisar, também é momento de aprendizagem. Perfeito. Isso. Porque a única questão que eu penso, a única não, eu penso muitas questões, mas assim, o que eu penso que veio agora, né? É assim, Raquel, será que eu elaboro, será que eu preparo uma avaliação que instiga meu aluno à reflexão, como as colegas colocaram, ou se estimula para ele burlar uma regra e tentar achar a resposta pronta, em vez de pensar, não é? Eu sempre acho que as provas, elas, não vamos generalizar, evidentemente, claro, mas que uma grande maioria das provas, hoje, elas vêm com poucas reflexões necessárias.
Um dia desses eu estava conversando, agora eu não estou me lembrando se foi numa live que eu fiz ou se foi numa mentoria que eu estava, e a gente falando de quando a gente está em algumas faculdades, universidades, e aí a gente está lá e a professora chega ou o professor chega para você e fala assim, você quer a prova em dupla ou com consulta? Aí você pensa, poxa, eu não sei o que vai ser pior, né? Porque em dupla ou com consulta que vem chumbo quente aí, né? Então, assim, porque você chega numa prova dessa, é maçante, é reflexão, é reflexão, é reflexão, é reflexão, é reflexão. E se a gente faz algo para os nossos alunos que possibilite, claro, que dentro de cada faixa etária e de cada possibilidade ali cognitiva, evidentemente, mas se você faz isso, você está criando pessoas, seres reflexivos e preparados para os desafios do mundo. Ele vai encarar uma prova dessa lá numa faculdade muito diferente do que nós encarávamos, porque não passávamos por isso nas escolas tradicionais que a gente viveu, né? Então, é muito importante que a gente repense, sim, com provas reflexivas, sem sombra de dúvida, e bem reflexivas, que ele possa consultar no Google, que ele possa consultar nos cadernos, nos livros, onde quer que seja, mas que ele gere um processo de reflexão para ele aprender a pensar. Com certeza, porque aí é aquela história de que a própria avaliação é um processo de aprendizagem, né? É claro que tem essa necessidade do professor olhar para aquela avaliação e identificar. Puxa, olha só, a Raquel avançou, ela aprendeu tal coisa, ou ela entendia até aqui, agora ela avançou. Puxa, olha, a Ana ainda não, eu preciso criar outras estratégias. Então tem que ter essa fotografia, né? Porque isso norteia todo o planejamento pedagógico do professor, mas se ela é bem elaborada, ela continua sendo um momento de aprendizagem. Você sabe que eu tive a felicidade aqui em São Paulo de, por 6 anos, acho que foram 6 anos, ser professora de psicologia no magistério. De uma das escolas da rede, né, que eu trabalho hoje. E na ocasião, o último ano que eu fui professora de psicologia foi no ano 2000, acho que 2000, quando acabou o magistério em São Paulo. Eu fiz uma prova de psicologia acho que era do 4º ano, no 4º ano era psicologia da aprendizagem. Eu fiz uma prova que era assim, as professoras tinham que, as alunas, né? Elas tinham que elaborar uma semana pedagógica para alunas do magistério sobre psicologia da aprendizagem. Uau! Olha, eu fui muito inovadora. Uau! E como isso deve ter agregado na vida delas. Você entendeu? Elas tinham que, elas podiam pesquisar o que elas quisessem. Elas podiam pesquisar, naquela época bem presencial, né? Elas podiam pesquisar o material que elas tinham, os livros, as anotações, elas podiam ir à biblioteca pesquisar, porque eu queria que elas montassem uma semana pedagógica com os temas e justificando por que esse tema. Quer dizer, dá para você perceber se aprendeu ou não, né? Eu não preciso ficar perguntando sobre teoria. Então, eu acho que é sair da caixinha também, né? Pensar fora da caixa. Eu gosto muito, assim, eu fui professora por só 4 anos, né? Eu estive em sala por somente 4 anos. Mas desses 4 anos, uma boa parte era com alunos do tempo integral. E que a gente não faz avaliações formais de nota. Exato. Agora está mudando um pouquinho o formato e tal, mas na época em que eu era, a gente não tinha prova para eles ali. Então, o meu formato de avaliação deles era primeiro fazer parte do que hoje eu tenho no meu curso, que era de mapear esses alunos no contexto emocional e cognitivo, que eu sou psicopedagoga, né? Então, eu fazia um mapa dos meus alunos para entender em que pé que cada um estava emocionalmente e cognitivamente, e eu ia trabalhando em grupos ou em duplas desses alunos para desenvolver as habilidades que eram necessárias para fazer a diferença lá no regular. Então, óbvio que a gente não consegue fazer com todos, porque alguns têm questões aí cognitivas realmente que têm que ser trabalhadas
com medicamentos ou outras coisas assim, que a família às vezes, né, não faz o acompanhamento da forma que precisa, enfim. Mas tirando isso, a gente ao longo do ano, a gente ia trabalhando o emocional dos alunos para conseguir fazer com que no fim do ano eles tivessem uma compreensão melhor de mundo, e nem estava só falando aí de aprendizagem de sala, né, mas de mundo, para que eles avançassem no restante. Então, não posso dizer que 100%, mas ali de 50 alunos que a gente tinha, a gente conseguia um resgate de mais ou menos 30 alunos para começar um início de um processo de alfabetização, às vezes que não estava efetivo, de alfabetização numérica, às vezes, né, que tinha alguns casos. Então, muitas vezes eu digo que a avaliação, ela pode partir de você compreender quem é a essência desse seu aluno, para você iniciar um mapeamento cognitivo e de acompanhamento, porque aí você entende quem ele é, e aí talvez você não precisa tanto ficar ali, deixa eu dar uma provinha aqui para ver se ele está entendendo, deixa eu dar uma atividade aqui que eu vou falar que não vale nota, mas eu vou recolher no fim, mas eles não podem conversar entre eles. Aí você fica ali naquela mesmice de sempre se martirizando, porque você vê que não é suficiente, e que você não sai do lugar com tudo isso, né? E esse resultado, gente, ele vem a toda. Então, você começar a entender quem é o seu aluno na sua essência, você consegue até nesse sentido que a Ana falou, da gente sair da caixinha, né, daquele quadradinho nosso de pensar só as formalidades e começar a ver o seu aluno. Então, é uma atividade que ele está fazendo ali, que só de olhar para ele você já vê que ele não está entendendo. Por quê? Porque você está conhecendo. Sabe aquelas amigas, né? Eu acho que vocês vão me entender. Aquelas amigas que só no olhar você já sabe o que ela quer te dizer. É a mesma coisa com os nossos alunos. Se a gente começa a entendê-lo a fundo, um olhar, uma coçada de cabeça, uma virada de corpo, você já começa a mapear esse aluno e consegue compreender que ali está pegando. Ele não está dando, ele não está conseguindo, ele não vai avançar. Por quê? Porque você começa a conhecer. Né? E Ana, com a psicologia dela, ela pode dizer muito, infinitamente melhor do que eu sobre isso. Mas é por aí que eu comecei a trabalhar, e lá na escola, muitos professores, a gente trabalha desse jeito também, para alcançar os resultados. Perfeito. Ó, a Suelen completou o que você está dizendo. Ela diz, acredito que a palavra prova já gera um bloqueio nos estudantes. Né? Tem aluno que não, mas tem muitos que sim. Muitos têm dificuldade em colocar no papel, mas quando propomos o lúdico ou atividades diferenciadas, o resultado é bem satisfatório. Então, de outra forma, ela está dizendo isso, né? Olhar para esses estudantes, em qualquer momento, é um olhar avaliativo. E aí, eu acho que é um olhar de sondagem, né? Nesse sentido da avaliação como uma sondagem. Então, eu olho, eu acompanho, eu percebo o que ele já aprendeu, o que ele não aprendeu. Eu fazia também, Raquel, e eu sei que tem alguns professores que fazem isso, eu mapeava, como numa planilha ou alguma coisa parecida, eu mapeava alguns objetivos, alguns itens importantes que eu precisava observar nas minhas alunas, né? E eu colocava ali. E eu ficava sempre com aquela ficha muito próxima. Então, em determinados momentos que eu propunha ou um debate, por exemplo, ou uma situação, eu já escolhia, bom, eu vou observar isso nesses alunos. E ali eu já estou fazendo avaliação, não é? E eu acho que é trazer um pouco isso para a realidade do ensino remoto. Eu sei que é mais difícil, né? Como é que o que você tem visto dos professores nesse momento de ensino remoto? Então, o que a gente tem feito e que eu tenho gostado, e outras vezes eu tenho visto em algumas lives também, eu tenho gostado, são as conversas informais. Então, você está ali, você deu um conteúdo para o aluno estudar, ele estudou, ele fez uma atividade, ou ele fez isso, ou ele fez aquilo, e aí você entra no Meet, no Zoom, ou na plataforma que você estiver utilizando na sua instituição, e você dialoga com esse aluno sobre o conteúdo, informalmente.
e traz contextos reais, traz metodologias, às vezes faz um quiz brincando, ou um jogo da memória com os conteúdos. Às vezes, se for mais velho, até um jogo mesmo de computador, e durante o jogo vocês vão ali conversando. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, olhar para a tela está sendo maçante. As pessoas estão cansadas das telas, e eu vou dizer que, se não bobear, até os próprios alunos. Né? Por quê? Porque tem sido muito maçante, tem sido muito difícil para todos nós. E é aquela história que a gente falou lá no começo, nós somos espelhos. Então, se eu tô ali abatida, se eu não passei um batom, se eu sou mulher, né? Ou se eu sou homem, tô com uma roupa ali toda desengonçada. Então, assim, o aluno também vai sentindo um descompasso. E esse descompasso vai tornando todo o caminhar mais difícil para todo mundo. Raquel, então você não se cansa das coisas? Gente, claro que eu me canso, e a gente que está no digital, a gente se cansa dobrado. Mas existe um prazer da gente estar aqui, né? É diferente. O prazer de eu estar aqui nesse diálogo com a Ana é diferente de uma reunião que você tem que estar ali o tempo todo ligadona, ou de uma aula que você não pode perder o time nem um minuto, porque tem tempo, porque tem isso, porque tem aquilo, porque é assim, é assado, é o aluno que fala assim. Então, é muito desgastante para um professor que não está ali por desejo dele. Né? Ele não desejou estar dando aula no Meet. É diferente né, da Ana e eu e outras pessoas que estão aqui no digital para agregar. A gente decidiu estar aqui, é diferente, né, Ana? Então, o professor, ele foi ali jogado e ele tem que seguir a regra do jogo, e ele não tem opção, e o aluno a mesma coisa. Então, é muito cansativo quando você é obrigado a fazer alguma coisa. A gente, na obrigação, a gente se cansa muito mais. Então, essas avaliações nesse sentido de dialogar, de ir ali num formato mais informal, com jogos, com brincadeiras, com inovações, né? Se você estiver no Meet usando a lousa interativa para fazer alguma coisa, isso torna as opções um pouco menos maçantes, e o aluno ele vai talvez ter um pouco mais de prazer em estar com você ali. Hoje eu tive um exemplo muito interessante na nossa escola. A gente tem um professor de língua portuguesa, fantástico. Aliás, os professores na nossa escola, graças a Deus, são muito bons. Mas a gente tem um professor de língua portuguesa lá que ele é alucinado com a língua portuguesa. Então, ele dá aula em cursinho, ele dá aula aqui, ele dá aula ali, ele ama. E aí hoje ele me mandou uma mensagem falando: Raquel, nós estamos com 13 alunos frequentes nas nossas aulas do 9º ano da tarde. Só tem uma turma de 9º ano à tarde. E essa turma, elas estão participando, eles estão fazendo, eles estão querendo mais. E eu mando uma coisa, eles pedem 2, eu mando 2, eles querem 3. E aí eu falei: e o que você está fazendo para que eles tenham esse desejo? Aí ele falou: a gente tem lido muito nas aulas. Olha que Olha legal. Que interessante. E aí, através da leitura, está havendo uma reflexão e um diálogo de coisas do dia a dia. Ele tem trabalhado o dia a dia dos meninos com questões emocionais, com questões cognitivas, com a leitura. 9º ano, galera. E tá dando resultado. Por quê? Porque é um prazer tão grande da leitura dele que ele passa isso adiante e faz com que seja interessante. Então, como que ele está avaliando esses alunos? Com interesse. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que o que você trouxe é uma ideia muito legal. A Giovana estava falando, né, que quando eu estava dando exemplo, ela disse, são os critérios, né, que são importantes na avaliação. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Eu fiquei pensando, puxa, olha, um 8º ano, né, que a gente sabe que tem todo um conteúdo, por exemplo, de ciências de corpo humano, né? Imagina você pedir para esses alunos criarem em duplas, por exemplo, um jogo de tabuleiro do corpo humano com perguntas e respostas. Perfeito. Meu Deus, imagina quantos esses meninos precisam ler e pesquisar e criar. Eu concordo com você, Raquel. Acho que a gente, na medida em que eles vão chegando também no médio, a gente tem que mesclar mais os tipos de avaliação. Até porque eles vão ter que enfrentar o vestibular, eles vão ter que enfrentar a universidade, que ainda
não se inovou tanto quanto poderia, né? Mas mesclar com coisas tão diferentes, você não acha? Seria tão inovador, Sim. tão legal? Eu sou louca com dinâmica, né? A Ana deve ver que vira e mexe eu falo de dinâmica, eu posto dinâmica e tal. Quando a gente entra para o mercado de trabalho, uma grande parte das empresas maiores, elas trabalham com dinâmica o tempo todo. E aí, os professores, eles são, né, contra, nossa, dinâmica, credo, dinâmica, não sei o quê. E aí, quando a gente pensa nisso, esses professores trabalharem em sala, ensinando esses alunos a lidar com dinâmicas que são, por exemplo, para entrar em empresa, para trabalhar o emocional, para trabalhar em equipe. Gente, olha que força que isso dá no ensino médio. Olha que maravilhoso. Sandra falando que ama dinâmica também. Sandra, você precisa começar a seguir a Ana se você ainda não segue, viu? Sandra me segue, somos amigas também, coordenadora também. E aí, então, assim, quando a gente pensa na possibilidade das dinâmicas em escola, gente, isso é fantástico. O tanto que agrega para os meninos é uma coisa de louco, né? Assim, eu vejo na prática, quando eu trabalho dinâmica com os meninos, mesmo na coordenação, que eu vou em sala fazer alguma coisa, eu trabalho uma dinâmica ou outra ali, o resultado é assim, é imediato. Né? Você vê o resultado ali, ó, na hora, né? Tá claro. E o ensino médio precisa disso. Porque a hora que ele chega lá para participar de um estágio, para participar de alguma coisa, para entrar no mercado de trabalho, ele fala, e agora o que eu faço? E agora para onde eu vou? Né? E ele se perde em meio aos desconhecimentos. E aí a gente até entraria em outro tema que seria tema até para outra live, assim, né? Conteúdos que a escola não ensinam e que precisa ensinar, né? Educação financeira, né? Próprio trabalhar em equipe ou formação, como que eu lido com o mercado de trabalho, seriam conteúdos fundamentais para as escolas trabalharem e que possibilitaria avaliar esses meninos em outros formatos. Porque para eu falar de mercado de trabalho, eu tenho que falar de várias disciplinas da escola, né? E eu conseguiria ir avaliando esse aluno aí de uma maneira informal e conseguir ver se ele está ou não está apto. Com certeza. Porque a gente se forma para quê? Para ficar apto para o mercado de trabalho. Ou para faculdade e mercado de trabalho. Né? Então, se eu consigo avaliar se o aluno está pronto, eu já sei se ele tá ou não tá aprovado, né? Com certeza. E retoma aquela ideia da minha função enquanto educador, né? Eu preciso entender o quanto meus alunos estão aprendendo, se desenvolvendo e quanto não, né? E se eu não consigo fazer esse olhar, se eu não consigo ter essa clareza, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, a gente precisa ter mais leveza, né? Sim. Estar mais próximo desses estudantes, porque não está fácil para ninguém, né? E muito menos para eles. Se ficarmos com essa, ainda olhar para a avaliação como uma cobrança, né? Apenas no sentido da prova mesmo, o professor vai ficar mais desgastado ainda, né? Porque qualquer exercício de física que ele colocar na prova tradicional, eu clico no Google, a resposta está lá. Exatamente. E não necessariamente o meu aluno entendeu ou aprendeu, né? E aí a base tem uma coisa muito legal da base, que é esse olhar para o emocional, né? Para as competências, que eu acho que é um avanço na educação do Brasil, então que a gente possa realmente aproveitar esse momento, né, e trazer essas experiências para a escola, compartilhar, colocar esses professores para compartilhar, né, Raquel, para que um possa dar ideia para o outro dessas dicas de avaliação. Perfeito. A BNCC, ela vem para somar, né, e não para subtrair, como muitas pessoas têm falado. Né, os desafios da BNCC, eles só existem por falta de conhecimento nosso e curiosidade de ler. Né? Que se a gente pegar ali a BNCC, ela tá toda mastigadinha, tá toda separadinha, explicadinha, bonitinho. Só que dá trabalho você ler 300 páginas. Né? Dá trabalho você ler e refletir
em 300 páginas. E mais trabalho ainda, refletir como passar de um planejamento tradicional para um planejamento socioemocional. Porque o planejar uma aula tradicional é uma coisa, né, Ana? Avaliar no modelo tradicional é uma coisa. Avaliar, planejar, desenvolver, pensando nas questões socioemocionais é muito mais desafiador. Por quê? Porque lida com o eu. Eu preciso entender o meu eu primeiro, para eu poder passar para frente, né? Como que eu posso ensinar um aluno a ter uma escuta ativa se eu não sei escutar? Não tem jeito. Como que eu posso ensinar um aluno a ser empático se eu mesma nem sou? Ou falo que sou, mas no fundo sou individualista, quero só o meu melhor, quero só o meu. Então, se eu estou preocupada com o todo, eu com certeza absoluta vou conseguir fazer um planejamento pensando no todo, e aí até consegue já no planejamento ir lá num campinho dos objetivos para cada um dos conteúdos que você for trabalhar e já pensar quais são esses objetivos que a Ana falou, né? Então, não só ter uma planilha, eu acho legal ter, mas se a gente já tem isso no próprio planejamento, olha como facilita o conjunto todo. Eu já vou entender como que eu tenho que avaliar, eu já vou entender como que eu tenho que dar minha aula, eu já vou entender qual habilidade socioemocional eu consigo trabalhar de uma maneira mais eficiente e que faça sentido para o meu aluno, o meu pai, a minha instituição. E a gente vai caminhando muito mais fácil. Mas para isso dá trabalho. É difícil. Sim, você vem lá de uma pegada de 20 anos com o mesmo planejamento, né? Vamos falar a verdade, porque é isso que acontece, né? Eu tenho professor que todo ano tem que falar, não, meu filho, olha, esse planejamento você usou ano passado, vamos fazer um novo, você precisa da minha ajuda, porque é uma coisa impressionante, né? Assim, e se você pegar, é idêntico, às vezes erra, esquece até de mudar a data. Né? Então, assim, é idêntico. Por quê? Porque o professor vem de uma pegada, trabalhando todos os anos, há 15 anos, a mesma série. A prova é a mesma, o conteúdo é o mesmo, é tudo igual. Por quê? Porque é mais cômodo, é mais simples, é mais fácil, eu me desgasto menos, né? Só que o aluno não é o mesmo, né? Exatamente. Então, aí o que está acontecendo? Esse aluno já não está gostando da sua aula mais e não está mais entendendo o motivo dele estar sentado ali naquela cadeira. Então, a gente tem que repensar, e nós, enquanto coordenadores, a gente tem esse papel de ir direcionando, não é só a avaliação, mas é o planejamento. Porque se eu começo lá no planejamento fazendo diferente, a minha avaliação, consequentemente, vai vir diferente, né? Porque o planejamento é um documento vivo, né? Ele também é uma hipótese, né? Eu também elaboro uma hipótese de como eu vou trabalhar com esses alunos, né? E ele tem que estar ali, ó, na minha mão, impresso, porque na medida em que eu trago uma proposta, fiz e não não aconteceu do jeito que eu planejei, eu já coloco ali uma observação para mim, porque não é para o coordenador, né? É para mim, professor, porque eu quero entender melhor como é que esse aluno está aprendendo, né? Eu quero perceber se eu preciso criar outra estratégia, porque senão a gente continua fazendo mais do mesmo. É a mesma coisa a recuperação, né? Que também dá uma live inteira. Não dá para eu fazer a mesma coisa na recuperação que eu fiz no trimestre ou no bimestre, enfim, né? Ó, a Fabiana está trazendo, tem professor que quer aproveitar o conteúdo até em outro ano de ensino. Ai, meu Deus! Pior é que é verdade. E acontece mesmo. E você falou uma coisa interessante, enquanto você foi falando, eu lembrei, quando eu trabalhei no Colégio Tiradentes, que é militar e super rigoroso aqui e tal, o meu planejamento, ele tinha um espaço em aberto. Então, tinha lá a linha do que eu ia trabalhar, né? Na verdade, eu planejava por semana. Então, eu dava
o número de aulas por semana, eu planejava aquela semana em cima do planejamento maior, e aí eu deixava aberto uma coluna que no fim da aula eu escrevia se eu gostei, se eu não gostei, se deu certo, se não deu certo, se foi legal, se não foi. Por que que eu fazia isso? Porque eu me imaginava dando mais aulas em anos seguintes para o Tiradentes. Só que, né, enfim, a vida dá voltas e eu descobri que eu não gostava de dar aula no Tiradentes e saí do Tiradentes. Mas fica a dica para quem é professor ou para quem é coordenador de ensinar os professores a fazerem isso, que é muito legal. Você deixa ali um campo aberto, porque você termina a sua aula ali e você faz uma observação. Por que que é legal você fazer observação? Porque daqui a um tempo, quando você for rever outras formas, ou até momentos em que você vai trabalhar um conteúdo que seja semelhante, ou um formato semelhante, você bate o olho lá e fala, oh, não deu certo. Claro. Não deu certo por isso, por isso, por isso. Eu preciso repensar. E aí você já cria uma outra estratégia e não fica dando tiro no escuro toda a aula que você for trabalhar uma coisa semelhante. Até porque, né, Raquel, esse planejamento ele pode servir para você no ano seguinte como base. Como base. Né? E aí você olha e fala assim, ah, lembrei, realmente, essa atividade não vale a pena. Ou, puxa, essa foi fantástica. Não importa se eu vou mudar meu planejamento, essa atividade eu tenho que fazer. Ou esse projeto eu vou manter. Né? Então, esse registro é fundamental, né? Exatamente, e que muitas vezes a gente não faz, né, na correria do dia a dia. Na coordenação lá na escola, eu faço também, né, o que não deu certo eu registro para não repetir no ano seguinte. Só que no meu caso eu tenho um caderno que eu divido em dois, o que deu e o que não deu certo. Então fica o lado do deu errado e o lado deu certo e eu vou redigindo ali ao longo do ano e sempre caminhando. No meio do ano eu dou uma verificada se tem alguma coisa para ir a mais ou a menos, tira daqui, tira dali, e no fim do ano a gente faz uma nova reflexão e tem dado resultado para melhoria e o caminho ser menos doído, né? Porque dói. Oh, não é fácil, né? Raquel, a gente tá já falando há 52 minutos. Não dá, sério, não tem condição. Eu não consigo falar pouco. Mas não é para falar pouco. Eu não dou É para falar bastante. E é para deixar sempre a gente ficar sempre com gostinho de quero mais, né? Quero mais. Aí a gente vai fazer outras e outras, com certeza. Mas antes da gente caminhar para finalizar, porque eu quero finalizar, não quero deixar dar 1 hora, essa live vai ser salva automaticamente. Vamos ver aqui que tem alguma. A Giovana está comentando. Meninas, vou pedir licença, vai para a reunião. Não tem problema. Ótima reunião. É isso aí. Beijo no seu coração, Giovana. Giovana também já fez live com a gente. Raquel, o que você gostaria de dizer, ou algo que não foi dito, enfim, para a gente finalizar? E você fala rapidinho do seu curso também, né? Você tem um curso. Na verdade, esse curso, assim, ele tem 2 segmentos, professores e coordenadores. Qual que é o intuito do curso? É mapear os alunos mesmo, para entender como ele é, e mapear a sala para trabalhar a sala de uma maneira mais efetiva nos conteúdos, principalmente agora no retorno pós-pandêmico. Então, a ideia do curso principal é essa. O que é bom para o coordenador? O coordenador pode fazer o curso e passar para todos os professores, ou ele pode aprender também para ele conhecer melhor, né, o gerenciamento de sala num sentido mais efetivo. Aonde que reflete na gente? A gente apaga menos incêndio. Né? Então, o pensamento desse curso na coordenação é esse. E para os professores, para eles saberem gerenciar a sala de uma maneira mais eficiente e conseguir trabalhar os sentimentos dos alunos, que hoje é tão pedido, não só na BNCC, mas no mundo, né, gente? A gente precisa aprender a lidar com os sentimentos de uma maneira mais eficiente, que está muito ruim, né? A gente vê que está muito ruim. As pessoas estão muito individualistas, está muito sofrido e tal. Então, a ideia do curso, tanto para professores quanto para coordenadores, principal, né, para a gente não demorar muito, é essa. Perfeito. Legal. E aí, então, o pessoal que tiver interesse, já tem aí Tem, no link na bio, entrou na minha bio, entrou na minha bio, você já vê direto a chamada para o curso. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, querida. Gente, gratidão imensa, foi muito bom estar aqui com você. Vamos combinar mais lá no meu canal também, vamos marcar outros encontros.
É sempre bom a gente trocar experiência. Eu amo, né? Eu amo poder ter outras pessoas para troca de experiências, de conhecimento, como falamos lá no início, porque é tudo muito solitário, a gente não pode deixar isso acontecer. É isso mesmo, Raquel. Eu agradeço muito de coração. Você prontamente aceitou o meu convite. Agradeço cada pessoa que está aqui acompanhando a gente. A professora Bel aí acabou de entrar, também já fez live comigo. É um amigo muito querido. Então, gratidão, querida. Muito, muito obrigada, viu? Gratidão minha, gente. Obrigada também. Ana, estamos aí juntas, precisando, é só chamar, eu aceito mesmo. Você não precisa pedir duas vezes, a primeira eu já aceito, é assim mesmo, que eu amo compartilhar com outras pessoas, então é só chamar que eu venho. Ó, um beijo grande, foi ótimo estar aqui com vocês, falar desse assunto tão polêmico. Espero que a gente possa agregar sempre, né? Vamos sim. Obrigada, querida. Beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.